E aí pessoal, tranquilo? Se você vai montar teu PC pela primeira vez ou até um próximo computador, uma das perguntas mais pertinentes é o que? Qual placa-mãe eu devo comprar? Por que eu tenho que comprar uma placa-mãe intermediária e não uma de entrada? Ou por que eu posso comprar uma de entrada e não uma high-end? Por que eu posso economizar? Ou por que eu preciso talvez investir um pouco mais em placa-mãe? É isso que a gente vai dar uma olhada nesse vídeo. A diferença de uma placa-mãe de entrada para uma intermediária e para uma high-end. Por que eu posso pegar uma ou por que eu devo pegar outra, sei lá, cara, eu não faço ideia. Nesse vídeo você vai descobrir e talvez você possa economizar ou até investir melhor o seu dinheiro de acordo com a placa-mãe que você escolher. E é claro que tudo depende do processador que você vai comprar também. Porém, você depende também da placa-mãe, tá? Então os dois andam juntos. Processador e placa-mãe sempre devem andar juntos, tá? Para você poder economizar ou até para você não perder dinheiro. Na realidade, isso é a mesma coisa. Mas enfim, é isso aí. Esse vídeo vai dar muito trabalho, mas eu gosto de passar bastante informações para vocês, tá? Estamos aqui com 3 placas da Gigabyte, tá? Inclusive foi eles que mandaram pra gente poder fazer um teste aqui. Muito obrigado, Gigabyte. E é isso aí, vamos lá pro vídeo. Espero que vocês gostem. Bom, pessoal, então vamos dar uma olhada para ver como que é as diferenças das placas-mãe. Para isso a gente tá vendo aqui com duas câmeras diferentes, tá? Então a gente tem esta câmera aqui e esta câmera aqui. Vamos lá primeiramente para essa aqui para ver um pouco mais um overview das placas-mãe. Então olha só, pessoal, a gente pode conferir que claramente nós temos uma placa-mãe de entrada, uma placa-mãe intermediária e uma placa-mãe high-end, né? Só de você bater o olho você já consegue conferir, né? Não precisa nem conhecer muito de informática para ver que isso aqui é um intermediário, isso aqui é uma high-end e isso aqui é uma de entrada, tá? Obviamente, pela estrutura da placa-mãe a gente consegue conferir. Então eu quero ser de forma linear aqui, falar um pouco de cada ponto das placas e o que muda cada uma. Olha só que loucura! No site da Gigabyte, se você for entrar em CPUs compatíveis, como vocês podem conferir aí, até numa H610, que é uma placa-mãe de entrada, funciona um Core i9. Mas nossa, Bruno, funciona um Core i9 numa placa-mãe de entrada, sério? Então por que eu vou comprar uma placa-mãe high-end para colocar um Core i9, sendo que na H610 funciona? Porque tem todas as outras limitações possíveis para esse Core i9 não funcionar direito. Então, ou seja, por que tá ali no site da Gigabyte ou no site da fabricante? Porque realmente é compatível. Se colocar, vai funcionar. Porém, vai ter muita limitação. Não que seja uma recomendação da fabricante, mas é compatível. Então, tem que ter essa informação, tá? Se você quiser fazer essa loucura, digamos assim, é por conta e risco, tá? Então, olha só, um Core i9 cabe tranquilamente no socket da placa-mãe da H610 aqui, tá? Obviamente, a primeira coisa que você tem que ver é o LGA, tá? Então, se você comprar um processador com LGA diferente, obviamente não vai caber. Só que não é só isso que a gente tem que ver. Um dos pontos mais importantes que você tem que ver em uma placa-mãe é o VRM, que é esse L que tá aqui do lado, tá? O VRM é o módulo regulador de tensão, que é onde filtra a tensão que vai pro processador, que vem da tomada e vai para o processador, tá? Então, ou seja, quanto mais fases e quanto mais bem construídas as fases com dissipador e tudo mais, melhor é a tensão que vai chegar pro processador e mais bem distribuído. Porque é um lugar que esquenta bastante. Se você coloca ali um Core i5, por exemplo, vai esquentar de forma mediana, né? Já vai dar um negócio meio parrudo ali para a placa-mãe. Agora, se você colocar um Core i9, aí já não vai aguentar. Então o VRM, ele é muito necessário para ver qual processador você vai colocar. Você não consegue colocar um Core i9 com VRM tão simples assim, porque o processador também tem o seu TDP, que seria o consumo, tá? Então quanto maior isso, mais interessante tem que ser o VRM mais bem construído. Na placa-mãe intermediária, a gente pode conferir que tem um pouco mais de fases, e além de ter um pouco mais de fases, nós temos também um dissipador, que é um dissipador de calor ali para o VRM. Vindo aqui para a placa-mãe de entrada, como vocês podem conferir, basicamente não temos dissipadores aqui e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fases no VRM, no regulador de tensão. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inclusive essas informações estão lá no site do fabricante, tá? Só tô contando aqui realmente para poder mostrar para vocês de forma mais didática. Então, ou seja, aqui já tem mais fases e aqui também já tem um dissipador passivo, tá? Então, ou seja, é mais robusto. E olha só, na placa-mãe high-end, né? Quantas fases tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 fases. Deixa eu confirmar isso aí. É exatamente isso que eu confirmei, tá? 19 fases. Olha só o quanto que tem de diferença só nesse ponto, Então, ou seja, placa-mãe de entrada tem 8 fases, aqui tem 10 fases, aqui já tem 19 fases. Olha só que interessante. Então, ou seja, nós temos uma placa-mãe que, se você colocar um Core i9, vai ficar tranquilo, vai poder distribuir tranquilamente aí a energia. Outro detalhe importante de distribuição de energia é que aqui, ó, a gente tem um conector de 8 pinos para o processador. Tá vendo? Ó, conector de 8 pinos. Aqui na intermediária também nós temos um conector de 8 pinos. Aqui, já na high-end, olha só, a gente tem 2 conectores de 8 pinos. Deixa eu virar a placa
placa-mãe aqui para mostrar para vocês. Por que isso? Porque aí, quando um processador tem um TDP maior, ajuda também, principalmente se você for fazer overclock, tá? Overclock você fazer o processador trabalhar de uma maneira mais rápida do que veio de fábrica. Você pode acabar brincando ali com a velocidade dele. Então olha só que interessante. Essa daqui é uma placa-mãe propícia para você poder colocar processadores de alto desempenho, como Core i7 e Core i9, e também fazer um overclock caso você precisar ou quiser também, né? Aqui também suporta overclock, mas tem suas limitações, tá? Obviamente que processadores Intel sem a letra K atrás ali da nomenclatura não fazem overclock, são bloqueados. Agora, se tiver o K e tiver uma placa-mãe intermediária ou high-end, você pode fazer um overclock ali, tá? É claro que a high-end é bem mais propícia para isso. E na H610, que é uma placa-mãe de entrada, já não faz isso. Então, ou seja, dá para ver uma diferença aqui entre as placas-mães, certo? Isso é um dos pontos apenas. Próximo ponto interessante. Aqui, obviamente, tem 2 slots de memória, tá? Não capacidade, slots de memória, tá? Então tem 2 aqui. Aqui tem 4 slots de memória e aqui também tem 4 slots de memória, tá? Então, todas elas ali têm basicamente a mesma capacidade de memória. Então, isso acaba não sendo problema. Outro ponto interessante também. Uma coisa que não muda de entrada e intermediária é a quantidade de conectores SATA 3. Aqui tem 4 conectores SATA 3. Nós temos aqui também 4 conectores SATA 3, tá? E vindo para high-end, nós temos 6 conectores SATA 3. Então, ou seja, aqui já tem um pouco mais de conexões também. Outro ponto interessante é o NVMe. Sim, o armazenamento. Na de entrada, nós temos aqui basicamente um. E ele tem também tamanho 2280, que é um tamanho padrão, certo? Então, a gente tem um aqui. Detalhe que só nessa de entrada a gente tem um. Tem umas outras, né, H610 e outras de entrada também que podem haver 2 tranquilamente. Mas agora, aqui a gente só tem uma. Indo para intermediária, nós temos 2 já, olha só. E esse daqui, ó, ele tá vendo que ele tá coberto por um dissipador. Isso aqui também é um extra das placas-mãe intermediária no geral, tá? Então, ou seja, nós temos aqui um dissipador e também um SD um pouco mais rápido. E também a gente tem a réplica ali, basicamente, do H610, que é um aqui embaixo, ó. Também tamanho 2280. E aqui também, tamanho padrão, só que com dissipador e também um pouco mais rápido. Agora, vindo aqui para high-end, a gente pode conferir que no SSD M2 nós temos um com mais velocidade ainda, certo? Tá aqui. E um dissipador maior ainda. Então, ou seja, você pode colocar uma velocidade muito maior, sei lá, 7.000 megabytes por segundo aqui, ou 8.000, que são os SSDs mais fortes, né, hoje em dia. Eles esquentam mais, mas esse dissipador aqui tende a deixar eles mais frios. E detalhe que se você tirar esse dissipador aqui, ó, nós temos mais 2 slots de M2. Então, ou seja, nós temos 2 padrões e mais um de alta velocidade. Aqui tem um mediano e outro de entrada, e aqui nós temos apenas um de entrada. Então, mais uma diferença aí de placas-mãe para vocês. Outro detalhe importante, PCI Express. Aqui você só consegue colocar uma placa de vídeo. Você pode ver que tem um slot aqui 3.0 x16, mas para apenas uma placa de vídeo. E é uma limitação por BIOS, então, ou seja, placas-mãe de entrada vão ter apenas um slot de PCI Express. Vindo para intermediária, nós temos 2 já aqui, só que esse aqui é um pouco limitado. Esse daqui é um X4, tá? Mas ainda assim é 3.0, mas esse daqui, ó, também tem um reforço a mais, como vocês podem conferir, tá? Então, além de ser mais bonito, é um pouco mais reforçado e também é 3.0, porém tem um adicional aqui. Agora, vindo para high-end, no PCI Express, aqui já tem um PCI Express 5.0, né, Gen 5 ali, e, ou seja, muito mais velocidade de largura de banda e 2 X4, tá? Para você poder colocar placas adicionais aqui, vão rodar em X4, mas são 3.0 os dois. Então, ou seja, nós temos mais uma vez a mesma coisa do M2. Um de alto desempenho aqui PCI, 2 padrões, aqui a gente tem um padrão e um intermediário e outro aqui um pouco mais padrão, né? Não seria de entrada, mas também um padrão, né? 3.0 x16. Então a gente pode conferir que uma placa-mãe de entrada, a gente pode ver que tem menos recursos, além desses recursos serem menores, são um pouco mais limitados por conta do chipset, e também na intermediária, na high-end, a gente tem uma distribuição um pouco maior desses recursos, visto também que na high-end é um pouco mais ainda do que da intermediária. E agora uma coisa interessante também que se diz respeito à conectividade são os USBs. Isso também pega bastante, olha só. Então vou virar as placas mãe aqui para mostrar para vocês. Vamos primeiramente começar com essa placa-mãe de entrada. Detalhe importante, antes de ir para USBs, vale ressaltar que a espessura das placas-mãe também mudam, tá? Essa placa-mãe aqui, ela é meio fina, dá para ver isso. A placa-mãe B660, ela já é um pouco mais grossa, a construção dela mesmo, tá? A grossura da placa do PCB. E a Z790 a high-end aqui, nossa, aqui é pesadona demais se diz respeito à grossura da placa, olha só. Realmente é bastante espessa, né? Então, vamos lá pro USB. Quais USBs tem aqui
aqui nessa H610. A gente tem 4 USBs, 6 USBs na realidade, e sendo 2 USBs 3.1. E aí a gente tem as conexões também HDMI, tem VGA e também tem os antigos aqui de teclado e mouse. E a transferência também dos USBs é limitada, tá? Até uma certa velocidade, no caso 10 Gbps, tá? Então, ou seja, são USBs que tem em menor quantidade e uma transferência mais limitada. Agora, aqui já tem uma transferência um pouco maior e também tem mais entradas USB, certo? A gente tem 3 entradas 3.1, uma entrada aqui para BIOS. Bruno, o que é esse branco aqui? Qual é que é dessa entrada branca aqui? Isso aqui é utilizado para BIOS, tá? Ou seja, também é por pendrive, mas é especialmente para você poder atualizar a BIOS sem você precisar de processador e memória RAM. Como assim? Exatamente isso. Então, ou seja, é uma especialidade também já das intermediárias, tá? Na Gigabyte, pelo menos, né? Então, ou seja, realmente tem bastante USBs, né? Tem tem 2 a mais aqui, são 8 USBs. Aí a gente tem também o cabo RJ45, que também é um pouco mais veloz, só que aqui a gente não tem os cabos antigos de mouse e teclado, apenas na H610, tá? Que é um pouco mais básico. Mas enfim, nós não temos aqui porque é uma placa-mãe mais intermediária e também um pouco mais high-tech, digamos assim, né? Então, ou seja, USBs aqui tem diferença. Ah, e outro detalhe, voltando aqui, ó. Na H610 você precisa colocar o espelho, tá? Olha só, vai ficar um buraco no gabinete se você não colocar o espelho. Aqui na B660 você já tem o espelho embutido na placa-mãe. Agora na high-end, como é que funciona os USBs? Vamos dar uma olhada lá então. Olha lá. Aqui nós temos 4 USBs, aí a gente já tem 2 pinos aqui. Bruno, o que esses pinos aqui? Esses parafusos, basicamente, né? Isso aqui é o wireless. Vem um extra na placa-mãe, um acessório, um periférico, que é Wi-Fi, exatamente. Aí é uma antena que você conecta aqui e já é compatível com o Wi-Fi 6, então realmente é alta velocidade. Nós temos 2 entradas 3.2 de USB e detalhe que esse USB aqui já tem 20 GB de transferência, ou seja, aquele lá da H610 é um pouco limitada, a da B670 já tem igual a da high-end, só que a high-end ela tem mais conexões USB, então ou seja, 3.2 aqui, HDMI e também DisplayPort. Aqui a gente já tem USB tipo C, que nas duas já também não tem, e também nós temos mais outros 3 USBs 3.1 e também o cabo RJ45 se conecta aqui. Então, ou seja, realmente bem mais completo. Mas, Bruno, essa placa-mãe não tem o negócio da BIOS, aquele USB branco, né? Na verdade tem, tá aqui, ó, bem aqui, ó, olha só, tá escrito BIOS ali, né? Então, esse pendrive aqui você pode usar também das duas maneiras, tá? Pode usar como pendrive padrão e também você pode utilizar para atualização de BIOS. Então, ou seja, bem realmente mais completo, né? E tem um detalhe importante, mais uma vez falando de conexão, na H610 nós não temos nenhuma entrada para conexão de painel frontal com USB tipo C. Aqui já na intermediária nós temos, olha aqui, ó. Então, ou seja, fora aquela da high-end, a gente tem também isso aqui, ó, que é uma conexão que você conecta e aí tem no painel frontal um USB tipo C. Na high-end também, a gente tem um aqui, ó. Então, aqui a gente já tem duas conexões USB tipo C, tanto aqui atrás como aqui internamente na placa. Aqui nós temos uma e aqui nós não temos nenhuma. Então, dá pra ver que realmente na de entrada nós temos muita limitação, tá? Tanto de recursos, como de velocidade, como de número de slots, número de USB, de transferência, velocidade em geral. Na B660, que é uma placa-mãe intermediária, opa, aí o negócio já começou a melhorar. Já tem uma transferência um pouco melhor, já tem uma quantidade de recursos um pouco maior. Aí na high-end o negócio é esbanjado mesmo, tá? Você pode ter no mais de ponta aqui. Claro que cobra seu preço por isso, mas tem muito mais recursos. E essa é a grande diferença, digamos assim. Agora, uma recomendação minha aqui. Placas-mãe H610, né, ou sei lá, quando vinha H710, enfim, né? Placas-mãe de entradas da Intel, eu recomendo os Intel Core i3, tá? Ou seja, os padrões, os Pentiums também, que são produzidos hoje. Então, Pentiums, Core i3 e até Core i5 não overclockáveis, você pode colocar aqui numa boa sem problema nenhum, né? Os Intel Core i5 com F, né? Ou, sei lá, sem o F também, mas não K. Ou seja, que não fazem overclock. Você pode colocar aqui numa boa tranquilamente, tá? Na B660, ou placas-mãe intermediária da Intel, tá? Eu recomendo já processadores Core i5, pode ser os não K, mas aqui já é recomendado para processadores Intel Core i5K, ou seja, que fazem overclock, e até Intel Core i7, tá? Então, ou seja, i5 e i7 pode ser não K ou sem K, os i7, que fazem overclock ou não, mas Core i5 e Core i7, tá? E aqui, na high-end, obviamente, i7 e i9, tá? Então, ou seja, de acordo com o VRM, pode falar, Felipe. Ou o que você quiser. Ou o que você quiser. Bruno, eu quero colocar um Pentium ou um Core i3 na high-end, sem problema nenhum. Só verifique, obviamente, o slot, tá? Então, ou seja, o slot que eu digo socket, tá? Nossa, Bruno, mas tem tanta sopa de letrinha nesse negócio, hein? Como é que você sabe de tudo isso aí, cara? Né? Tem tanta coisa. Nossa, aí já me confundiu, né? Espero que esse vídeo tenha esclarecido a escolha da tua placa-mãe. Agora, se você quiser aprender mais de informática ainda do que você já aprendeu nesse vídeo aqui, quer aprender a montar não só escolher uma placa-mãe, mas escolher
todo o teu computador e também montar para outras pessoas, ajudando outras pessoas e até fazendo uma renda extra com isso e fazendo com que esse conhecimento chegue em mais outras pessoas ainda, nós temos nosso curso de montagem de computadores, que não te ensina só sobre placa-mãe, mas todo o computador completo, como fazer a montagem, como escolher as peças, como economizar e fazer upgrade, cara, muito mais. Tem mais de 100 aulas no nosso curso de montagem e, inclusive, você pode pagar sem juros, tá? Então, ou seja, 12 vezes sem juros, bem tranquilo mesmo, e eu vou deixar o link do curso na descrição, beleza? Conto com a sua inscrição, porque com certeza você vai gostar do conteúdo que tem lá. Se você gostou do que você viu aqui, lá vai ser muito mais. Então, acho que ficou bem claro pra vocês ali o que é uma placa-mãe de entrada e por que você pode comprar uma dela e acabar economizando, ou se você precisar, uma placa-mãe intermediária, ou se você também precisar, uma placa-mãe high-end. Na grande maioria dos casos, uma placa-mãe intermediária já serve muito bem pro teu caso, né? Eu acho que, se duvidar, um Core i7 tranquilamente faz um overclock numa placa-mãe dessa. Tem realmente bastante fases, tem um dissipador legal, então pra mim, tipo, já estaria tranquilo, né? Agora, se você quer algo muito a mais, fazer um overclock num Core i9, realmente o recomendado é uma placa-mãe high-end com vários recursos a mais, né? E é claro que não só isso, mas também todos os outros. Não só o processador em si, mas também todos os outros recursos que a placa-mãe tem para oferecer. Beleza? Bom, pessoal, então eu vou deixar o link dessas 3 placas-mãe na descrição do vídeo. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição. E é isso aí, os comentários estão disponíveis para vocês darem uma olhada, beleza? Ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fiquem bem e é nóis!